Olá, bom dia. Oi, Thay. Oi, Ada. Kátia, Thaís, Leila, Lu. Bom dia. Bom ter vocês aqui hoje compartilhando. Estou curiosa. A gente conversou um pouquinho sobre esse tema, né? Estimulei vocês a virem aqui hoje a falarem um pouquinho sobre isso. Vejo muitas pessoas falando. Bom dia, Estela. Falando sobre os benefícios dessa experiência direta do potencial pleno na vida profissional. Eu gostaria de ouvir cada uma, que a gente tem consteladora, tem psicóloga, tem administradora, tem advogada, tem outras profissões aí chegando, né, Lu? Outros trabalhos aí chegando. Então, gostaria de ouvir vocês. Eu quero lembrar um pouquinho, antes da gente começar, o que significa o potencial pleno aqui para a Synergy e a importância do potencial pleno no desenvolvimento humano mesmo, né? Lá no nosso site, acho que cada um aqui entrou, acessou pela plataforma, pelo site, está escrito o nosso propósito, que realmente é encontrar, ativar e nutrir essa capacidade que nós temos, esse interno de tornar o nosso fazer pleno, né? O que significa essa experiência direta, dessa capacidade humana de fazer de forma plena, né? Então, esse é o grande propósito da Synergy, tá? Então, vou passar a palavra para vocês. Quem quiser começar, fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigada, Cláudia, por estar sempre estimulando a gente a estar aqui, né? Se não fosse também essa tua força que nutre, às vezes a gente não perceberia o quanto já está no momento de compartilhar alguma coisa. E quando tu trouxe esse tema, a primeira coisa que eu parei para pensar é o que é a minha vida profissional hoje? Né? Porque para falar do que é a influência do potencial pleno na minha vida profissional, eu precisei olhar para a minha vida profissional. Porque há 5 anos, né, daqui 6 dias, faz 5 anos que eu experimentei pela primeira vez o que era nessa experiência de nutrir conscientemente meu campo eletromagnético. E naquela época eu era uma psicóloga, né? Há 10 anos eu era uma psicóloga, então a minha vida profissional era essa persona da psicologia. Mas refletindo, eu percebi que hoje a minha vida profissional também é o podcast, também é o meu caminho aqui como orientadora, também é o meu lugar como professora, também é o meu lugar como supervisora e como empreendedora. Então, eu reconheci que até na transformação do que eu entendia como vida profissional, já existe o potencial pleno, porque para todos esses papéis, que hoje também são a minha vida profissional, eu precisei encarar o que me impedia de viver esses novos lugares. Então, ao longo desse caminho, vivendo, né, na capacidade plena de fazer, eu fui confrontada com o meu medo da exposição, com o meu medo de me comprometer num outro nível, com os meus apegos em relação à vida financeira, porque nesses outros lugares, financeiramente, o rendimento é diferente. Então, as crenças que tinha sobre dinheiro, as minhas inseguranças, os meus medos, e eu percebi que o potencial, a minha capacidade plena de fazer, ela já se manifesta na transformação do que é a minha vida profissional hoje, porque eu não me vejo mais como uma psicóloga, mas como um ser humano que atua em todos esses outros lugares e a partir de uma outra postura interna. E aí eu entendo nisso a diferença de realizar, que então eu sempre realizei muito, e como psicóloga eu já realizava muito, e realizar-me nas realizações, porque vai para muito além da Tayane, porque antes, como a psicóloga, apesar de ter uma profissão onde eu estava em contato com outra pessoa, era fundado no que era importante para mim, né? Um saber que eu gosto, agora eu sei fazer, é assim, então era uma coisa muito individual. E a possibilidade de expressar o meu realizar nessas outras frentes também parte de um pressuposto que agora não é mais só sobre mim, que eu percebo e sinto o desejo de participar
entendendo que eu sou conectada a uma teia. E na psico, que eu posso fazer a comparação, que nessas outras eu nem sei como seria sem o potencial pleno, porque eu não era capaz de me colocar nesses frontes. Na psicologia, eu teria mais de 30 benefícios para listar, mas eu escolhi 2 que para mim mudaram completamente tudo. O primeiro é a experiência direta do reconhecimento do potencial do outro. Que todas as pessoas têm esse potencial pleno, essa capacidade de realizar. Porque uma coisa é entender isso teoricamente, mas a experiência direta de que o outro tem o potencial dentro de si, que ele é um fazedor, muda tudo na relação terapêutica. Muda a relação com o poder poder é do outro, o fazer é do outro, e isso implica tanto no mérito do processo que fica com o outro, quanto num peso da codependência que muitas vezes que existe às vezes, né, nas relações terapêuticas, porque antes o sucesso ou o insucesso pareciam que era sobre mim, e eu vejo hoje o quanto essa é uma postura imatura, é uma postura que retira a dignidade da outra pessoa. Então, isso também tornou possível com que os processos se aprofundassem muito, porque quando a pessoa também vai experimentando, né, essa capacidade infinita e distinta dentro dela, muda completamente a postura dela em relação a si mesma, o seu inconsciente, e os ajustes em relação a muitas crenças que a gente tem sobre a vida são possíveis. E outro benefício imenso, como psicóloga, é a automática desidentificação, tanto com variáveis minhas que afetavam, né, o processo que eu nem percebia quando as histórias traziam questões minhas, quanto também a desidentificação das projeções do outro. Hoje eu consigo ver com muito mais clareza quem no outro fala e a serviço de que é falado, porque eu também enxergo com mais clareza isso em mim. E eu, como psicóloga, acredito que muitas vezes as resistências e os limites do processo, eles falam muito da relação do analista com seu próprio inconsciente. E a vivência de um campo eletromagnético fortalecido, da força interna para sustentar o meu próprio processo, faz com que também a minha capacidade de sustentar processos mais profundos, mais limpos, menos contaminados, seja possível. Então, esses 2 benefícios, eles também se bifurcam em vários outros benefícios, mas eu acho que, para não me delongar muito, eu acho que isso é o suficiente por enquanto. Tá ótimo, tá. Uhum. Sim, quem mais? Oi, Lu, tem que abrir teu microfone. Ah, não clicou aqui. Bom dia. Então, muito do que a Thay falou também eu tenho essa percepção. Quando ela falou aqui sobre a desidentificação, eu me lembrei primeiro da consciência que eu tenho das variáveis hoje dentro do meu campo profissional. E muito claro, inclusive, porque também dentro de uma outra área que eu voltei a atuar, como a percepção da variável e dos impedimentos, eles são claros. Então, uma das coisas que mudou na minha postura como profissional é a percepção e a consciência das variáveis no dia a dia, né? Como a gente sempre fala que elas estão aí. Então, como eu lido com isso? E aí, a partir daí, essa desidentificação, né? Essa força interna de perceber que aquilo não me toma, está ali, mas não me toma mais. Mas eu quero começar falando um pouquinho da mudança de comportamento espontâneo que aconteceu comigo interno, como essa mudança interna, ela se expressou na minha relação dentro da minha profissão. Então, como consteladora, né, são quase 9 anos atuando como consteladora, e há 4 anos e meio aqui na Synergy. Então, o antes e o depois dessa mudança de referencial. É mudar da água para o vinho. O método, a forma com que eu faço a constelação é igual
ao que eu fazia antes. Agora, a postura interna, ela é totalmente diferente. Então, a gente recebe o cliente dentro desse lugar. E lugar é uma palavra que, para mim, mudou muito dentro da minha relação com as profissões. Então, e dentro desse lugar, como consteladora, e também dentro do lugar de outras profissões que também eu sirvo através delas, né? Então, esse lugar de saber o limite, o meu limite, o limite do outro, o limite do espaço, o limite da relação com a organização aonde eu estou fazendo parte. Então, é uma percepção, uma expansão de consciência, que é um dos benefícios que a gente tem aqui como potencial pleno, que você não olha mais só para si, como a Thay falou, não sou mais eu só como indivíduo, como eu vou ser vista como profissional, mas o coletivo e o conjunto que faz parte ali, né? Então, aonde eu atendo a empresa que me recebe, né, a organização que me recebe ali, a cidade onde eu atendo, porque aqui eu atendo em muitas cidades da região, essa sensação de pertencimento diante de tudo isso e do meu lugar dentro disso. Então, ficou muito claro e muito espontâneo. O trabalho em si, né, no atendimento com o cliente, o centramento muito diferente. Então, hoje, consciência, assim, de quando você está no campo da constelação, trabalhando de forma muito pura com o método, como é, então essa consciência de separar o que é uma coisa e o que é outra, e dentro do campo da constelação, sentir, assim, essa força interna e esse centramento, de você estar, de fato, ali a serviço de algo muito maior que a tua, e que você está ali para expressar algo e não para mudar a vida de ninguém. Então, é uma postura interna de um respeito muito profundo. Eu sinto muito sutil hoje essa minha relação, tanto com o campo da constelação, né, com o qual eu trabalho, como o campo aqui da Synergy, né, onde a gente faz e desenvolve o trabalho como orientadora, e um trabalho que eu retomei também agora há pouco tempo, que foi uma consciência de um saber que estava ali, disponível dentro de mim. Então, eu atuei como instrutora de dança durante 17 anos, dentro de uma cultura aqui que é muito forte na minha região. E aí, durante um tempo, eu abandonei aquilo e agora retomei. Vou falar sobre isso numa outra oficina. Mas a percepção também do meu lugar, do respeito, eu iniciei agora recente as atividades, e de cara eu percebi os impedimentos e as variáveis. E eu percebi a minha postura e a minha força interna de lidar com a realidade como é. Então, as variáveis do cotidiano, as circunstâncias que estão ali como impedimentos, né, que tinham relação com crenças minhas também. Então, em outras circunstâncias, talvez eu desistisse, já fosse uma situação, porque a gente até falou aqui nesse padrão de desistência, que era algo que eu percebi que mudou comigo, né? Então, em outra circunstância, talvez eu desistisse. Pessoas que voltaram comigo nessa função também eles falaram: você não vai desistir por isso. Falei: de maneira nenhuma, né? Então, a força interna, a responsabilidade diante do que estava acontecendo, qual a atitude, qual o próximo passo. Então, isso é muito perceptível dentro da profissional que existe aqui, como consteladora, como instrutora de dança, como orientadora da Synergy e como empreendedora. E como empreendedora, também uma percepção das organizações de uma forma tão bonita, que eu tive uma experiência, um dia, indo para uma outra cidade, que é como se eu tivesse uma percepção pela primeira vez de todas as empresas e da função delas ali dentro daquele contexto. Foi algo que me tocou tão profundo, que antes eu não tinha, eu não via elas daquela forma. E aquilo me tocou de forma assim, e aí eu comecei a ter um olhar, e voltei a olhar para a minha empresa também, onde eu abarco todas essas profissões que eu sirvo, essa consciência, né, de empreendedor e do lugar a qual eu pertenço, com a profissão que eu sirvo, né, como eu falei antes, né. Então, o valor também dentro da relação, o valor financeiro, o valor que eu cobro, né, a firmeza, né, para respeitar a força do outro e saber que sim, ele pode pagar, sabe, se ele está ali, ele tem condições, ele tem força interna para fazer esse movimento.
Então, essa relação de valor não só com a parte financeira, na relação do dar e receber, mas o valor com a história né, que o outro traz, o limite do outro, né, saber interromper muitas vezes quando percebe que a pessoa está saindo dessa firmeza com amorosidade, que era algo que eu não sabia, eu tinha um medo muitas vezes, e hoje eu tenho uma firmeza que ela tem de fundo uma amorosidade que chega com respeito para o outro, independente da profissão que eu estou atuando, seja como consteladora, quando eu tenho cliente no lado, seja ali como professora, agora de novo de volta, né, nessa relação com a dança. E falando um pouquinho mais da dança, como foi algo que foi uma expressão do potencial pleno, porque era um conhecer e um saber que estava aqui, que eu achava que eu não estava mais disponível, não precisava mais isso na minha vida. Então, eu estava, assim, excluindo muitos saberes, quando, na verdade, eu precisava unir e saber o que eu faço com tudo isso. E não tinha mais relação só comigo. Quando eu me dei conta desse trabalho, né, disso como profissão, e como eu atuei com ele de forma desordenada no passado, diante dessa postura, eu pensei, como vai ser agora, dentro dessa postura, atuar com isso, com um coletivo, com pessoas, com um grupo. Então, veio uma consciência de que tem um benefício que vai muito além de mim, que ele se expressa para as outras pessoas também. Então, para um coletivo maior. Então, a gente sai daquela coisa do eu para algo que vai além de nós, né, para o todo. Então, a minha percepção, assim, do quanto isso vai trazer de benefício também para o lugar onde eu moro, essa consciência do lugar e do valor de onde eu moro, né, das coisas como são e não mais aquela ilusão, porque eu tinha que, quando eu olho para a minha gestão de propósitos, eu percebo dentro do profissional quanta ilusão eu tinha com relação à profissão, que fazia parte de uma relação de potencial apenas, onde o ego era muito maior, o eu era muito maior. E agora não, eu começo a olhar ali e percebo como tudo foi para um outro caminho, dentro desse referencial as coisas foram acontecendo e eu fui conduzida para um outro processo onde o benefício do todo é muito maior, não mais só meu. Então, essa diferença é muito grande também, né? E a Thay falou algo que eu achei bem importante quando ela falou dessa capacidade humana, né, da gente perceber a capacidade humana e como a gente percebe também, primeiro, a gente tem essa consciência gentil com a gente, nós como humanos, os nossos limites, as nossas fraquezas, que está lá, né, dentro daquele conteúdo que a gente trabalha aqui dentro do processo, né, como antes atuava muito a vítima, como antes atuava muito uma pessoa impiedosa, que julgava, que cobrava, que era controladora, e que agora expressa um outro comportamento, e de forma natural. Porque antes eu até queria ser amorosa com as pessoas, muitas vezes, mas não era real, porque agora, para chegar nessa amorosidade pura que eu sinto hoje, quando eu tenho, com esse respeito que eu tenho com as pessoas que estão nas minhas relações, eu precisei curar muitas coisas aqui dentro de mim. Eu tenho consciência do que foi trabalhado, do que foi curado, do que foi restabelecido aqui dentro de mim. Então, o princípio é isso. Ótimo. Quem mais? Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, escutando a Thay e a Lu. Percebo inúmeros benefícios também relacionados a isso que elas falaram, dentro da minha vida profissional como advogada, como consteladora. Mas antes de tudo, eu acho que um dos maiores benefícios que eu comecei a perceber de um tempo para agora seria uma postura interna totalmente diferente, né? Indiferente se eu estava no escritório, indiferente se eu estava fazendo uma constelação, mas essa postura que vem aqui do Synergy, essa postura interna minha, muda tudo, né? E a partir daí, então, é que eu começo a perceber os outros benefícios, né? Que eu percebo, que eu listei, que nem a Thay disse, eu também são inúmeros,
e falar aqui de algum só parece que vai deixar um de fora, mas vocês trazendo várias outras, a gente vai pontuando e tem muito a ver. Um dos maiores que eu percebo, assim, é verificar exatamente isso, assim, no sentido de que eu consigo, então, internamente perceber o meu potencial pleno, essa semente que tem dentro de mim, e a partir daí, então, eu consigo e sei e tenho certeza que o outro também tem dentro dele isso. E com isso eu consigo, então, aos poucos, ir me desidentificando daquilo que vai surgindo, né, porque antes, nos conflitos no direito, a gente tem muito conflito, a gente lida com o conflito. A minha ferramenta de trabalho é o conflito, de certo modo, né, e eu sempre tive, assim, uma dificuldade muito grande internamente de lidar com aquilo, muitas vezes dependendo do tema que o outro trazia para mim. Então, assim, a partir desse lugar, de profissional, muitas vezes eu estava fora do meu lugar também, porque eu me engatava muitas vezes com o conflito do outro, né. E aqui então, aos poucos, de forma espontânea e natural, isso foi indo para o seu lugar, e eu fui começando a perceber que cada vez menos eu me desidentificava, sim, eu estava ali com a técnica que precisava, com o apoio que precisava como advogada, mas deixando com o outro aquilo que também era do outro e ficando com aquilo que é meu, no sentido de saber que ele tinha capacidade de lidar com aquilo, mas antes disso tudo era eu ir para o meu lugar, né. Então, isso é uma a clareza desse do discernimento também, né, de mais clareza, mais discernimento sobre aquilo que ronda, que a Elu falou das variáveis, né, então, muitas vezes era tomada por variáveis e não percebia, porque não, né, era outro lugar, outro referencial. E aqui não. Então, eu consigo, a partir de agora, ter mais essa clareza, ter essa força, resgatar o livre-arbítrio, muitas vezes, em muitas circunstâncias, ter essa força interna, né, e de lidar com essas circunstâncias que vão aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, também eu percebo uma maior autorresponsabilidade também da minha tomada de decisão, uma maior, quando a gente fala, né, Cláudia, dos prismas aqui dentro do Cine, a gente fala no falar, no pensar e no agir, então, isso foi ficando mais claro para mim em muitas circunstâncias, indiferente se for dentro de um fórum, for dentro do escritório, for com meus clientes, ou for constelando também, então, nesse sentido, menos interferência, muitas vezes, na vida do outro, né, eu também vou percebendo isso aos poucos, e realmente sendo mais efetiva, sendo mais objetiva naquilo que é realmente que o outro me busca como ajuda, como trabalho, nesse sentido. E enfim, são várias eu percebo vários os benefícios e percebo também, uma Kátia antes, né, uma profissional antes e uma profissional a partir desse lugar, dessa postura, né. Então, só tenho a agradecer e sei também, que muito disso é por conta desse campo sustentado nosso aqui, né, nessa rede colaborativa. Então, a partir desse lugar também aqui dentro do Synergy como orientadora, eu também fui percebendo que é necessário, realmente, estar a serviço é esse todo maior do que muitas vezes a gente pensa só no ou tá só nesse lugar de ego, de eu, né, então é muito muito maior tudo isso, e estar a serviço dessa lei maior, né, do fluxo, é algo totalmente novo, diferente, mas eu tenho percebido que é um lugar onde eu quero estar, uma postura que eu quero sempre manter, né, independente se é no profissional, no pessoal, há esse lugar agora de ser esse novo referencial totalmente diferente, e o quanto isso, beneficia um todo, né, ele beneficia um todo muito além daquilo que muitas vezes a gente tem consciência da onde a gente está tocando. Então, seria isso.
a minha contribuição hoje. Ótimo, Kátia, obrigada. Oi, bom dia. É sempre um desafio essas oficinas, elas mexem conosco mesmo. E aí, olhar para a Leila profissional, né? Eu me dei conta de que nesse referencial de potencial pleno, eu consegui ser quem eu sou agora como profissional. Né? Eu consegui expressar a amorosidade, a doçura, saindo assim da rigidez competitiva. Então, como era a Leila administradora, né? Que a minha formação é administradora, sou administradora, eu sou consteladora, hoje eu também sou mãe, então eu administro casa, administro filho, né? Então, como é a Leila hoje, com todos esses, pareciam pedaços de profissão que formam um ser que sou eu, e como eu sou, onde eu estou em todas essas relações. Então, como administradora, o que mais me chamou a atenção foi o modo de autonomia e o quanto a minha criatividade hoje produtiva, de produzir, ela vem com muito mais leveza. Como era antes, né? Antes, a minha gestão do tempo, ela era muito rígida por uma agenda. Então, eu tinha algo, né? Um padrão, algo que me tomava de um jeito que eu mesma, né, puxava muita coisa para fazer, então eu mesma criava muito trabalho para mim, eu mesma competia com todo mundo e aquilo me deixava num ambiente extremamente estressado. Né? E hoje eu vejo que eu trabalho com outras pessoas, que eu produzo e que como que era uma forma doentia de produzir, não existe mais. Porque hoje eu estou aqui com outras colegas e eu não quero ser melhor que elas, me aparecer mais do que elas, porque eu preciso ganhar mais dinheiro que elas. Não. Hoje eu venho aqui expressar só essa parte, né? Expressar e falar o quanto essa autonomia de ser quem eu sou traz essa leveza. E aí essa leveza para dentro da minha casa, né? Como mãe, a leveza de administrar um lar, o quanto eu fugi disso, sabe? Eu fui ser uma mulher independente, trabalhar numa empresa grande, ser uma executiva, ter um nome, para até não querer olhar. E hoje, quando eu me tomo fazendo uma atividade doméstica com amor, e falo assim, nossa, sabe que eu descubro que eu também gosto disso? Então, isso é a experiência do potencial pleno com toda essa amorosidade e eu, sem vergonha, poder dizer, sim, eu limpo a minha casa. Sim, eu lavo roupa. Sim, eu cuido do meu filho, sou eu que cuido. Então, eu saí de padrões que me levavam a um ser, para, né, você ser profissional, você larga uma parte e vai assumir outra. E não, aqui eu consigo, como administradora, trazer tudo. E poder dizer, sou administradora, sou consteladora. E lá, né, quando estou aqui administrando o meu lar, vejo a amorosidade que eu faço. Quando eu estou dobrando uma roupa, isso não me diminui mais. Né? E como consteladora, é uma percepção assim, da minha relação de ajuda. A relação de ajuda, ela muda. Então, eu não estou mais aqui com o cliente para salvar ele, para dizer para ele que eu ajudei ele, sabe? Então eu olho para ele e digo, olha, toda a força desse campo é sua, o mérito é seu, essa relação de ajuda minha é aqui, né? Essa expressão para você do que atua em você. Então a responsabilidade com esse campo, que ali, quando vem a constelação, vem o campo de resolução, né? E trazer com o cliente que esse novo é dele, que não sou eu que estou entregando a ele, que ele está vendo o que é dele, né? A força que tem nele, porque assim como eu, Leila,
né? Consteladora, vivencio as leis sistêmicas no meu dia a dia, o pertencimento, né? Uma rendição. Como é hoje dizer, agora eu tomo a minha vida? Então, né, dentro desse potencial pleno, quando traz essa frase que é tão sistêmica, agora eu tomo a minha vida, eu me rendo, você sabe que você vai, não é só aquele momento ali da constelação, você vai viver isso, vai viver essa tomada de decisão, vai viver esse resgate pleno do livre-arbítrio, dizendo, eu tomo a minha vida com tudo que tem aqui nesse sistema, né? Então, é a partir do momento em que isso fica cada vez mais claro e vivencia no meu dia a dia, Leila, como consteladora, né? O quanto isso muda também nessa relação de ajuda com o cliente. E também o quanto a gente se nutre aqui cada vez mais profissionalmente sendo orientadora da Synergy. Nossa, é uma gratidão profunda quando eu percebo todos os desafios que eu tive, todos os momentos que eu falei, não, eu vou deixar disso porque eu quero ser isso, ser aquilo, onde vinha todo um padrão e queria separar, mas foi essa decisão de dizer, aqui eu sigo, né? E trazendo, né, que esse campo ele traz mesmo todos os impedimentos, e aí e reconhecer que eu tinha força, e olhar esses impedimentos e falar assim, é com eles então, e ver que isso vai se acalmando, e essa decisão do sim fortalecendo o todo, fortalecendo a Leila, fortalecendo a mãe, fortalecendo a esposa, né? A consteladora, essa administradora. Então, nutre algo, né? Uma decisão que nutriu uma força desse todo, desse meu ser. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Ok, Leila, brigadão. Sim, Thaís. Bom dia a todos. Bom ouvir todo mundo falar de coisas tão boas, né? Tão positivas. E eu também tenho uma contribuição para trazer aqui. Eu sou psicóloga e após o início do desenvolvimento do meu potencial pleno aqui na Synergy, muitas coisas passaram a fluir com maior facilidade, inclusive o meu trabalho como psicóloga, como consteladora também, e como empresária que sou dentro da Synergy. Todas essas coisas que hoje eu toco na minha vida profissional foi potencializado, né? E eu posso citar alguns benefícios que fizeram toda a diferença, porque o meu potencial estava pleno, né? Porque de uma outra forma a gente também atinge, mas eu vejo assim, né, com muito mais sofrimento, com muito mais impedimento, com medos, e a partir do momento que o potencial está pleno, isso flui melhor, a gente tem muito mais consciência, né? Então, a convicção e a clareza, por exemplo, no meu trabalho, me trazem precisão quanto à informação adequada à necessidade do cliente. Ela é pontual, né? E o meu consumo energético para isso é muito menor, pois a clareza faz com que eu perceba do que se trata, né? E essa assertividade na relação também com o cliente melhorou. Então, eu posso ser clara, objetiva e ir direto ao ponto, sem dificuldade de expressar a necessidade do cliente. Então, hoje eu vejo que quando eu percebia algo, tinha uma insegurança até de ser muito incisiva, né? Porque tinha dureza. Então, o que as meninas falaram, né, dessa amorosidade. Então, não tem dificuldade de expressar a necessidade real do cliente. Percebo também em meu trabalho pessoal aí, eu, Thaís, como aluna da Synergy, que com potencial pleno, me proporciona uma abertura muito maior comigo mesma. Então, muito daquela dureza que existia, daquela cobrança que existia para comigo, hoje ela está
um pouco menor. E uma coisa que é claríssima, assim, quanto mais conhecimento eu tenho de mim, mais eu posso compreender o outro. Eu sempre trouxe essa verdade comigo, mas eu acho que a clareza disso veio agora, aqui dentro da Synergy, né? A capacidade de realizar verdadeiramente também melhorou muito, pois a partir do potencial pleno, eu tenho essa resultante, né? Eu sou muito mais produtiva, realizo muito mais em todos os sentidos. Me sinto mais tranquila para fazer as atividades dentro da minha profissão e de outras que eu estou iniciando. Então, às vezes, eu penso, né, puxa vida, isso aqui eu não fazia antes, por quê? Eu acreditava que existia algo fora que me impedia, né? E a gente sempre tem uma porção, uma relação de coisas externas que me impedem. E hoje eu vejo que não é fora. A maioria desses impedimentos estão aqui, né? Então, hoje eu me vejo com um pensamento mais ordenado, com as ideias mais claras, a inspiração vem com maior fluidez, segurança e certeza. É algo tranquilo, sabe? E o ajuste que o potencial pleno faz proporciona essa disponibilidade para uma vida profissional com muito mais realizações. Eu acho que, em linhas gerais, seria isso, e o que as meninas disseram também veio bastante ao encontro de tudo que eu penso, de como a Synergy facilita a nossa vida, né? E a entrada aqui para trabalhar como orientadora foi, assim, maravilhoso, porque realmente ali não tem como a gente fala aqui, né, se esconder, não. O que é preciso vir à tona vem, e como essa rede nos fortalece para o próximo passo. E quanta amorosidade tem nisso, né? Se eu não faço algo, não é porque eu não quis fazer, é porque tem limitações, e juntas nós trabalhamos tudo isso. Isso é realmente um diferencial gigante. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, porque não é fácil falar de uma experiência direta, né? Eu acho que vocês usaram o termo muito bem, a experiência direta. Conhecimento a gente adquire, é fácil hoje, né? A gente pode buscar. Agora, a experiência direta de algo se trata de um universo interno, que cada uma só pode descrever o que está acontecendo e os benefícios. Eu quero lembrar do potencial pleno como a sintonia com a nossa essência, com a essência da vida, né? Não, a essência que toca não só a Cláudia, mas a essência que permeia tudo. Então, quando a gente está falando de potencial pleno, é a gente realmente fazer a partir dessa sintonia. Então, esses benefícios que elas compartilharam têm a ver com esse voltar para casa que a gente chama aqui. E na minha experiência como Cláudia, né, que eu não atuo mais com outras profissões, nem como advogada, nem como consteladora, eu percebo que a palavra vocação, ela vai fazendo cada vez mais sentido, e tem a ver um pouquinho com o que vocês falaram, porque é como estar a serviço, de que maneira eu escolho cada vez mais. Essa coisa de resgatar livre-arbítrio para tomar decisões, ela se fortalece muito. Tem muitas ofertas, né? Hoje a vida, ela oferta muita coisa, então você ter a capacidade de discernir, de escolher é muito importante. O potencial pleno vai trazendo essa fineza da escolha, que tem a ver com a precisão, que tem a ver com a desidentificação, que tem a ver com limites, com o lugar de cada coisa. Acho que tudo que vocês falaram contribui bem para essa experiência desse recurso interno que está aqui dentro, né? E a partir do momento que a gente toca como frequência, isso também permeia tudo. Onde está a nossa presença, essa frequência também permeia, porque ela é a inteligência da vida, né? Então, eu quero agradecer a vocês.
por se disponibilizarem para vir aqui hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre o que elas falaram, alguma pergunta para alguém específico. Ok? Todo mundo é convidado para fazer a experiência de potencial pleno, tá? A qualquer momento. Obrigada a você, Antônio. E são sempre bem-vindos. Obrigada, gente. Obrigada pela contribuição aí hoje, tá?